Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Você que tem acompanhado os nossos vídeos toda semana, já estamos próximos aí de 200 pessoas inscritas. Obrigado a você que tem levado a sério, que tem compartilhado, que tem sido abençoado e também tem abençoado outras pessoas quando você compartilha. Dê também um like para que seja fortalecido esse canal e também acione o sino para que você receba toda semana um vídeo novo. No vídeo de hoje nós vamos concluir esses conselhos que Paulo trouxe para Timóteo e também para cada um de nós que fazemos parte da Igreja de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, Paulo traz um conselho maravilhoso para nós, quando ele fala para Timóteo, que ele diz assim: tu, porém, quando ele fala tu, ele se reporta a Timóteo, mas também se reporta a cada um de nós que fazemos parte da Igreja de Deus. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, isso é uma advertência que Paulo ele aborda nessa carta, nesse conselho. E Paulo traz essa advertência não somente nesse versículo, mas em outros versículos, em outros momentos. Ele usa bastante essa expressão. Lá em 2 Timóteo 3,10, ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Lá em 2 Timóteo 3,14, mais uma vez, ele traz essa advertência quando ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Em outro momento, em Tito 2,1, ele diz assim: tu, porém, ele se reportando agora a Tito, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, parece que ele traz essas advertências, parece que ele copia esses ensinamentos do Senhor Jesus, quando Jesus diz lá em Mateus 25,13, ele diz assim: olha, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem voltará para buscar sua igreja. Então, quando Paulo diz tu, porém, ele está advertindo. O Senhor Jesus, ele usa outra expressão, ele diz assim: vigiai, pois. Então, são expressões que trazem advertência para cada um de nós, para que haja uma vigilância da nossa parte com relação ao retorno de Cristo, com relação à nossa vida aqui nessa terra, esse tempo que estamos vivendo, esses últimos momentos do retorno do Senhor Jesus. Então, tanto Paulo, bem como o Senhor Jesus, eles trazem esse tipo de advertência para que a gente fique alerta com relação ao retorno do Senhor Jesus. E ainda nesses versículos que nós lemos aqui, ele diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio, ou seja, seja equilibrado, seja lúcido, seja moderado nas suas decisões, seja moderado no seu comportamento. Ser sóbrio quer dizer estar alerta, estar atento, ser sóbrio, não em algumas coisas, mas Paulo diz que é em todas as coisas, em todas as nossas decisões, nós precisamos ser sóbrios, ser equilibrados. Há um outro momento nesse versículo que Paulo diz: olha, suportando as aflições, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. E Paulo não fala somente para Timóteo, ele fala para cada um de nós que somos servos do Senhor Jesus, que pregamos o Evangelho, que vivemos os últimos momentos do retorno de Cristo. E nós vemos que os sinais eles são notórios de que Jesus está retornando para buscar a sua igreja. E ele diz: olha, suporta as aflições.
E essas aflições, queridos, elas são diárias, elas apontam, né, para o dia do Senhor. O Senhor Jesus, ele passou por aflições. Lá em Mateus 16, melhor em João 16, 33, ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E quando ele fala de aflição, ele se reporta, ele faz um paralelo quando as pessoas trabalhavam o suco da uva, e elas pisavam na uva, e à medida que pisavam na uva, a uva ela liberava o suco quando era pisada, e a aflição, né, tem esse sentido, tem essa conotação de ser pisado, de ser pisoteado por esse mundo, pelas aflições que passamos nesse mundo. Ele diz assim, olha, suporta essas aflições, aflições de enfermidades, aflições de sermos confrontados por essas pessoas, né? pelo inferno, confrontado pelo maligno. E ele diz assim, olha, suporta. O Senhor Jesus mesmo, quando estava prestes a enfrentar a cruz, e ele teve um momento que ele foi para a oração, e ele disse, né, ele afastando-se um pouco dos seus discípulos que tinham acompanhado, e diz assim, lá em Mateus 26, 39, e adiantando-se um pouco, prostou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu Pai, se possível, passa este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Porque as aflições seriam enormes, seriam insuportáveis quando ele estava indo em direção à cruz. E Jesus, ele sentiu essas aflições e ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha que beber do cálice. Queridos, nós não podemos abrir mão da nossa missão em função das aflições que vêm ao nosso encontro. São perdas de pessoas, de familiares, são perdas de emprego, perda de saúde. São muitas as aflições que nós precisamos passar, atravessar nesse mundo, mas nós não podemos abrir mão da coroa que está ao nosso encontro, que virá ao nosso encontro, que está nas mãos do Senhor. E ele diz, suporta as aflições. Não abra mão, não abandone a fé. E ele diz mais nesse versículo, nesse conselho, faça o trabalho de um evangelista. Qual é o trabalho de um evangelista? O evangelista, ele foi chamado, assim como cada um de nós fomos chamados, fomos vocacionados para pregar o evangelho. O trabalho do evangelista é pregar as boas novas de salvação. E Paulo diz para Timóteo, olha, faze o trabalho de um evangelista, um trabalho honesto, um trabalho digno, um trabalho de dizer que Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele cumpriu com o seu ministério, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo e ele voltará para buscar a sua igreja. O trabalho do evangelista é anunciar essas boas novas. Faça esse trabalho, não só Timóteo, mas cada um de nós que fomos vocacionados, fomos chamados, né, pelo Senhor Jesus para cumprir com essa missão. E Paulo, a partir desse versículo, ele já não é mais um conselho, mas ele traz como uma advertência para Timóteo, quando ele diz assim, olha, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Estava próximo a partida do apóstolo Paulo. A sua morte era iminente. E ele diz, olha, Timóteo, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Queridos, está lá em 2 Timóteo capítulo 6. Amados, será que nós temos cumprido com o nosso papel? Temos combatido o bom combate? Será que temos cumprido com a nossa missão?
E esse versículo que Paulo traz essa recomendação, traz esse conselho, diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que possamos cumprir com o nosso ministério, que possamos pregar o evangelho com autoridade, com simplicidade e com amor. E para isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Tu, porém, faze o teu trabalho, que possamos fazer o nosso trabalho e que possamos glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue te guardando e que você cumpra com o seu papel, que eu possa cumprir com o meu papel. Até o próximo vídeo, fique com Deus e obrigado pela sua atenção.